Foi lá, investigando quadrilhas de ladrões de banco, que Rui Ferraz Fontes prendeu Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. O assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, ontem à noite foi um choque para milhões de brasileiros pela brutalidade, pela covardia da ação. Na noite de segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, o litoral paulista parou. Um barulho seco, uma perseguição, tiros de fuzil e o carro que capota depois de bater em um ônibus. No banco do motorista estava Rui Ferraz Fontes, 63 anos, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Um nome que, por décadas, esteve associado às maiores investigações contra o PCC. A execução aconteceu em Praia Grande, a poucos quarteirões da prefeitura e do fórum. Rui, que nos últimos anos ocupava o cargo de secretário de administração do município, não resistiu ao ataque. Desde então, a cidade virou palco de uma caçada policial e de uma história carregada de simbolismos. O passado do maior especialista em facções do país reencontra, de forma brutal, o presente da violência organizada. Para entender o choque dessa noite, a gente precisa voltar um pouco. No começo dos anos 2000, quando o primeiro comando da capital se consolidava como uma força criminosa de alcance inédito. Rui foi um dos primeiros delegados a mapear a estrutura da facção, identificar os seus quadros e indiciar a cúpula. Em 2006, em meio a uma onda de ataques que paralisou o Estado, ele assinou procedimentos contra os principais líderes, entre eles Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Foi lá, investigando quadrilhas de ladrões de banco, que Rui Ferraz Fontes prendeu Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Era o tipo de atuação que não deixa só marcas em processos, mas também inimigos. Por isso, não era segredo que o nome de Rui circulava em listas de morte atribuídas à facção. Um risco que o acompanhou por anos e que, infelizmente, acabou se concretizando. Avança para a noite de 15 de setembro. O Rui, ele sai de carro, ele estava numa região movimentada de Praia Grande, na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, na Vila Caiçara. De repente começa a perseguição. Câmeras de segurança e vídeos gravados por testemunhas mostram a sequência. Essas imagens que o repórter Lucas Josino conseguiu mostram o momento em que o delegado aposentado passou e os bandidos atiraram diversas vezes e começaram a perseguição. Uma caminhonete preta para, homens encapuzados descem com fuzis em punho e os disparos começam. O carro de Rui tenta escapar, bate num ônibus e capota. O ex-delegado continuou dirigindo, provavelmente já baleado, até essa avenida movimentada. Bateu em 2 ônibus e o carro dele virou. 3 homens armados desceram do carro de trás. Um deles apontou a arma para os motoristas que passavam na avenida. Os outros 2 foram até o carro e dispararam diversas vezes contra a vítima. Em pânico, motociclistas se jogam no chão, motoristas gritam e o som dos tiros faz a rua inteira se encolher. É tiro? Tiro. Atiro pro carro. Não vai de perto. Quando a poeira baixa, os executores já sumiram. Rui está morto no local. As primeiras horas pós-crime vão revelando peças. O boletim de ocorrência cita o uso de fuzis e fala em até 6 suspeitos atuando em papéis diferentes. Alguns avançam, outros dão cobertura. A dinâmica tem marca de planejamento. No vídeo, os 3 homens que descem, um da porta traseira, o da dianteira e da traseira lá do passageiro, cada um já sai com uma função. Um vai guardar a retaguarda para que os carros não se aproximem e os 2 fazem a volta no ônibus para dar o que a gente chama de confere, os tiros aí que acabaram ceifando a vida do Rui. Rota de fuga, veículos roubados, um deles encontrado queimado pouco depois. Um dos carros usados no assassinato foi incendiado a 2 quilômetros do local do crime. Em outro veículo abandonado havia fuzis e munição. Os vídeos ajudam a reconstituir os passos, mas também mostram o nível de ousadia. A execução ocorre em via pública no fim de tarde, com trânsito, ônibus, motos, famílias. É o recado de quem se sente confiante o suficiente para agir, mesmo
sob o risco de exposição. 2 pessoas que estavam próximas ficam feridas e são levadas ao hospital, sem risco de morte. Informações preliminares sugerem que Rui ainda teria tentado reagir, podendo até ter atingido um dos criminosos. Uma hipótese que, se confirmada, pode ser chave para a identificação por meio de coleta de sangue e prontuários médicos. Enquanto isso, a investigação abre múltiplas linhas. Além da provável retaliação de uma organização criminosa, apura-se decisões administrativas recentes na prefeitura. Por exemplo, licitações que teriam contrariado interesses ilegais. Poderiam ter motivado o crime. Nada é descartado nas primeiras 24 horas e a cobrança por respostas cresce a cada novo vídeo que circula. A reação do Estado vem rápida. Mais de 100 policiais, entre equipes da Rota e do Garra, são deslocados para a Baixada. O objetivo é duplo: dar suporte à investigação e ocupar o território para reduzir a sensação de impunidade. Em pronunciamentos, autoridades de segurança pedem cautela na conclusão sobre autoria e mandantes, mas reconhecem que a execução tem a digital de uma ação profissional, com tática, armas de guerra e logística típica de facções. Em paralelo, surgem versões divergentes. Enquanto parte da imprensa noticia que a SSP trata o caso como vingança do PCC, outra corrente dentro do próprio governo considera prematuro cravar o vínculo sem provas materiais. No dia seguinte, as imagens continuam pipocando nas redes sociais. Um novo ângulo mostra o momento em que o carro de Rui atinge o ônibus. Em outro, dá para ver a multidão se protegendo atrás de carros, enquanto os atiradores disparam e voltam para a caminhonete, que, segundo a apuração, seria uma Toyota Hilux SW4 preta. Poucas horas depois, uma viatura encontra um veículo incendiado na região. A suspeita é de que tenha sido usado pelos executores. Em termos de cronologia, o quebra-cabeça começa a fazer sentido, né? Perseguição, colisão, tiros, fuga organizada, veículo queimado. O padrão reforça a leitura de premeditação e de um grupo com um bom conhecimento de armamento e de táticas urbanas. O corpo de Rui é levado para São Paulo e velado na Assembleia Legislativa, onde passam colegas, amigos e autoridades. Uma cena que acaba misturando, o luto e a indignação. Os discursos relembram a carreira da base da Polícia Civil ao comando da instituição, passando por investigações marcantes, inclusive no caso do assassinato do juiz Antônio José Machado Dias, o Machadinho, em 2003, e nos ataques de 2006. E a despedida aí de um delegado que, concorde-se ou não com seus métodos, representava uma tradição de enfrentamento direto ao crime organizado. No noticiário, o nome de Rui volta a ser apresentado ao público mais jovem, gente que talvez só tenha ouvido falar dos anos de chumbo contra o crime pelas redes. Lembra-se que ele chefiou a Polícia Civil entre 2019 e 2022 e depois migrou para a gestão municipal em Praia Grande. Relembra-se também que não foi a primeira vez que tentaram calá-lo. 15 anos atrás, ele já teria sido alvo de um plano de atentado atribuído à facção. A sombra dessa promessa de vingança esteve presente em cada mudança de rotina, escolta, deslocamento. A pergunta que fica é: por que agora? O que mudou para que uma emboscada tão exposta se tornasse viável para quem ordenou? Os investigadores oficialmente se equilibram entre cautela e a convicção técnica. A cautela para não queimar etapas, porque ligar nominalmente o crime a uma facção exige mais do que histórico e contexto. É preciso lastro material, rastros de telefone, DNA, balística, câmeras, trajetos dos carros roubados, eventuais testemunhas protegidas. E a convicção técnica de que a cena tem os elementos clássicos de uma execução profissional. Armas longas, explosão de tiros em curtíssimo intervalo, setores de cobertura, veículos de apoio e descarte rápido. Por trás disso, há a pressão. Não se trata só do homicídio de um ex-delegado, é um recado ao aparato de Estado, com potencial de abalar a moral de quem está na linha de frente. Até aqui, o que pareceu de concreto? O BO, que registra a ação de um grupo numeroso, a identificação de suspeitos em vídeos, a apreensão de pelo menos 2 veículos ligados à ocorrência, sendo um incinerado, e a mobilização de um efetivo extraordinário para a Baixada. Os investigadores já chegaram aos nomes de 2 suspeitos.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que a polícia já pediu a prisão temporária deles. Nos plantões, fontes falam em cruzamento de placas, análise de rotas de fuga e varredura em possíveis esconderijos. Em paralelo, corre a investigação sobre os últimos passos de Rui como secretário de administração, contratos, decisões e medidas que possam ter afetado negócios ilegais. A lógica é simples. O que exatamente a vítima fez ou decidiu nas últimas semanas que poderia ter acionado essa resposta letal? Se você perguntar hoje, dia 16 de setembro, quando esse roteiro está sendo escrito, quem matou o Rui Ferraz Fontes? A resposta responsável ainda é: a investigação está em curso. A leitura predominante nas forças de segurança é de que a ação tem padrão de organização criminosa e, possivelmente, de vingança. Parte do governo já verbaliza que a SSP trata o caso como retaliação do PCC, outra ala, com a mesma firmeza, pede paciência e diz que é cedo, para cravar a autoria. E não é só preciosismo, em crimes dessa envergadura, uma conclusão precipitada pode atrapalhar prisões e oferecer munição judicial à defesa dos executores. Para além do caso específico, a morte de Rui acaba chacoalhando 3 frentes. A primeira é a operacional, como blindar autoridades e servidores com histórico de enfrentamento sem paralisar a vida pública. A segunda é a inteligência. A execução acaba escancarando a necessidade de sistemas que antecipem movimentos, detectem compras e circulação de armamento pesado e cruzem em tempo real dados de carros roubados e deslocamentos suspeitos. E a terceira é a narrativa. Se uma facção consegue matar em via pública o ex-chefe da Polícia Civil, a mensagem que fica para o crime organizado é de atrevimento recompensado, e para a população de vulnerabilidade. A resposta do Estado, por isso, não pode ser só a ocupação momentânea de efetivo. Precisa ser, sobretudo, a captura rápida e tecnicamente sólida dos envolvidos. E tem, claro, a dimensão pessoal. Para quem trabalhou com Rui, a despedida na Alesp carrega uma ideia de ciclo. O policial que dedicou a vida a investigar, prender e enfrentar agora vira símbolo. Para uns de coragem, para outros de um estilo de polícia que atraiu guerras e desafetos. E no meio disso tudo fica uma série de perguntas. Será que esse crime foi de fato uma vingança arquitetada pelo PCC? Ou existe uma motivação mais recente ligada às decisões que Rui tomou como secretário municipal? E o mais importante, qual será a resposta do Estado diante de uma execução tão ousada? Será rápida e contundente ou vai se arrastar, alimentando ainda mais o sentimento de insegurança? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente está por trás aí da morte de Rui Ferraz Fontes? E na sua visão, quais que vão ser os próximos capítulos dessa investigação? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.